Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Super Práticas de Gestão da Amo Onde Trabalho. Nessa aula eu vou trazer para você uma prática chamada Canva de Papéis e Responsabilidades. Eu utilizo essa prática como um complemento do Canva de Propósito do time. Perceba que quando a gente falou sobre o Canva de Propósito do time, a gente tocou em alguns assuntos como papéis, mas em momento algum a gente definiu quais eram de fato os papéis e responsabilidades da equipe. E é muito importante que a gente faça isso. O Canva de papéis e responsabilidades deve ser utilizado após o Canva de propósito do time como um complemento e deve da mesma forma ser mantido e definido e mantido pela própria equipe. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos conhecer melhor o Canva de papéis e responsabilidades? Como ele é muito similar ao Canva de propósito, o Canva de papéis e responsabilidades ele vai auxiliar na identificação de cada papel que é necessário dentro do nosso time e que em muitas situações nem é definido, ou seja, alguém está executando a atividade e a gente não sabe para qual papel, qual papel seria o responsável por realizar aquela atividade. Então, quando a gente vai realizar essa prática, a gente vai trazer à tona todas essas situações e vai deixar transparente para a equipe situações que são muito importantes, principalmente, quais são as responsabilidades de cada integrante do time, e quais papéis cada um está ocupando no momento. Então vai ser uma definição, a gente pode chamar como uma definição colaborativa de papéis e responsabilidades, tá? Muitas empresas até possuem uma definição formal de papéis e responsabilidades, mas na realidade o que eu vejo é que praticamente em todas as situações, quando isso é imposto pela empresa, acaba não funcionando. Planos de carreiras que possuem diversas ramificações com papéis e responsabilidades, em muitas situações são apenas papéis ou documentos que não são utilizados ou não são a realidade do dia a dia de trabalho. E aqui com essa prática a gente vai estar fazendo um trabalho que é relacionado diretamente com aquilo que a própria equipe enxerga, ou seja, a própria equipe vai criar, a própria equipe vai ter o entendimento, todo mundo vai ter a mesma visão e as pessoas vão acabar assumindo muito mais a sua responsabilidade porque vai ficar claro para todo mundo a responsabilidade de cada um dos papéis. E quando a gente faz isso de forma colaborativa, as pessoas elas vão definir, manter atualizado, como eu falei, e vai trazer um engajamento maior, uma transparência maior que a gente não consegue obter quando existe aquele documento que eu falei que é muitas vezes construído pela área de recursos humanos, e informado aos colaboradores, tá? Então aqui é uma situação que a própria equipe vai definir e por isso ela é importante. E agora, assim como eu fiz no Canva de propósito, eu quero trazer algumas dicas de qual a melhor hora, de a gente utilizar essa prática aqui. Então, quando a gente está criando uma equipe, tá? Da mesma forma, ou seja, você define o propósito e depois você vai querer entender melhor os papéis e responsabilidades, tá? Para esclarecer atividades e abordar as responsabilidades dos papéis que são existentes na equipe, sejam eles já oficiais, definidos pela própria organização ou não. A gente sabe que em muitas situações ali algumas responsabilidades estão sendo assumidas sem que isso esteja definido já, oficialmente. Então, quando acontece o crescimento e integração de novos membros, principalmente quando isso ocorre de forma com que várias pessoas entram seguidamente ali na equipe, ou seja, uma startup que está crescendo ou uma equipe que está conseguindo evoluir bem um produto, alguma coisa assim. Então é importante a gente manter o alinhamento e não, conforme as pessoas forem entrando, a gente perdeu o que já tinha realizado. Então por isso que é importante fazer isso periodicamente. E também sessões gerais de alinhamento, tá? Que aqui pode ser que seja necessário uma periodicidade um pouco menor do que com o Canva de propósito do time, justamente porque os papéis e responsabilidades eles mudam mais rapidamente,
Às vezes você está numa equipe ali, vai aparecendo novas necessidades, novas atividades vão sendo necessárias e as pessoas vão assumindo aquilo, mas não está definido realmente qual o papel que faz. Então, se isso ocorrer cada 3 meses ou, sei lá, 6 meses, mas talvez seja necessário 3, para que isso fique mais alinhado e a gente consiga que a equipe mantenha isso atualizado. Para realizar isso de forma presencial, você pode imprimir o template aqui da mão de trabalho nos materiais e imprimir num papel que seja de tamanho legal para que a equipe fique na frente e consiga colar os seus post-its, tá? Você também vai precisar, como sempre, disponibilizar os post-its e as canetas para que as pessoas escrevam ali as suas percepções e colhem no Canva, tá? E como eu sempre indico, né, ter um facilitador para auxiliar a equipe na realização da prática, né, fazer o acompanhamento, né, manter as coisas, as atividades aí produtivas, né, para todo mundo sair satisfeito. Então é sempre legal ter um facilitador, tanto de forma presencial quanto remota. E para a equipe remota, né, da mesma forma, você vai precisar de uma ferramenta de Canva ali que possa ser compartilhada e as pessoas possam adicionar post-its. E você pode baixar a imagem do template e adicionar na ferramenta para as pessoas utilizarem os post-its colaborativamente também. E claro, você pode usar a criatividade e de repente fazer simplesmente de forma remota com uma ferramenta de reunião como a Zoom e uma pessoa só ficar responsável ali por colar os post-its, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas também é possível, tá? Então aqui eu trouxe o template que eu utilizo, tá? Para a gente ver o Canva de papéis e responsabilidades. A gente vai ter o papel, tá? Então aqui perceba que ao contrário ou diferente, né, do Canva de propósito do time que a gente realizou uma vez, aqui no Canva de papéis e responsabilidades a gente precisa fazer para cada um dos papéis que a gente possui na equipe, tá? E aqui é legal falar assim que no começo você não precisa ter definido qual que é o nome do papel, se não existir. Tá? Você pode chamar simplesmente por um nome que seja conhecido ali e depois alterar se for necessário. Mas é importante você, para cada um dos papéis, você vai ter análise ali de 6 itens, né? Primeiro, quem está desempenhando o papel, né? Quais são as pessoas, as atividades principais, as responsabilidades, competências necessárias e o perfil necessário para depois a gente identificar o propósito de cada papel, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses itens, tá? De quais perguntas a gente vai estar tentando responder em cada um deles. Então, no item 1, pessoas, tá? Quem está desempenhando esse papel? Que é o nome dos integrantes da equipe ali que estão ou que sentem que estão assumindo aquele papel no momento, tá? Então, atividades principais. Quais atividades realizamos no nosso dia a dia que são importantes para alcançarmos nossos objetivos? Então, as pessoas ali que fazem parte daquele papel vão colocar todas as atividades que elas realizam, que elas identificam ali como sendo atividades importantes daquele papel. Responsabilidades, então a gente vai responder quais responsabilidades podem ser associadas às atividades principais que são realizadas. Então aqui a gente começa a enxergar de fato quais são as responsabilidades daquele papel, né? De acordo com as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Nas competências necessárias, as próprias pessoas que desempenham aquele papel, ou a equipe mesmo como um todo, se todo mundo estiver participando, vão responder o seguinte, né? Nas competências necessárias, quais são as habilidades técnicas necessárias para que a gente assuma as responsabilidades que foram citadas anteriormente. Então, com base ali nos passos anteriores, a gente vai evoluindo uma ideia, um trabalho, para identificar as competências que são necessárias para a gente realizar as atividades que a gente está falando que a gente precisa realizar. E no item 5, perfil necessário, quais são as habilidades interpessoais que são necessárias para a gente assumir a responsabilidade ou as responsabilidades que foram citadas anteriormente. É a mesma situação, só que aqui pensando para o lado mais das habilidades interpessoais, né? Se é um papel ali que vai ter contato direto com o cliente, né? Existem certas habilidades interpessoais que são necessárias, né? Às vezes um papel diferente, como um instrutor e tal, um facilitador, né? Também vai precisar algum tipo ali de perfil necessário, tá? E depois disso, a gente consegue falar melhor sobre o propósito, tá? Então, por que estamos fazendo o que estamos fazendo em primeiro lugar? Que é a mesma ideia do propósito do time, só que aqui a gente vai estar olhando para o papel. Você deve estar se perguntando,
Mas se a gente já definiu o propósito do time, é necessário definir o propósito do papel? É sim, porque em muitas situações pode acontecer de uma equipe ter diferentes tipos de papéis e todos são papéis importantes e é importante a gente deixar claro especificamente quais são as responsabilidades de cada um dos papéis e o porquê que aquele papel é necessário, qual o propósito dele dentro da nossa equipe. Ao final da prática, a gente vai ter um Canva preenchido mais ou menos da forma como eu trouxe aqui, tá? A gente vai ter o papel que a gente trouxe para analisar, a gente vai ter as pessoas ali que fazem parte, né, que consideram que estão assumindo aquele papel no momento. Aí depois a gente vai ter uma série de atividades que as próprias pessoas identificaram que elas estão realizando no dia a dia, tá? Então são diversas ali. Com base nessas atividades, então, que a gente realiza, a equipe vai conseguir enxergar suas responsabilidades e vai trazer ali para definição no Canva. Depois disso, as competências necessárias para a gente assumir aquelas responsabilidades, tanto as técnicas quanto, né, como a gente falou, as mais habilidades interpessoais, né? Então, a gente vai falar sobre os dois casos para depois trazer realmente qual é o propósito do papel, né, que a gente está definindo. Depois disso, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com o Canva. Eu vou deixar para você com o Canva de propósito, tá? Eu vou deixar para você aqui um link para você utilizar uma planilha online para fazer o registro de cada um dos papéis que foi definido, para que a equipe consiga visualizar, tirar suas dúvidas e manter o documento atualizado com o passar do tempo, tá? E aqui eu espero que com essa prática, né, em conjunto com a prática de propósito do time, você consiga trazer para a tua equipe um entendimento muito claro do que representa o time e do que representa cada um dos papéis, a sua importância, responsabilidades, tá? E isso é muito importante a gente entender quando a gente está falando de engajamento no trabalho, tá? Pode parecer brincadeira, mas a maioria das pessoas não consegue ter esse entendimento do seu próprio trabalho. Então, acabam se desanimando, se desengajando justamente por isso. E essas duas práticas aqui vão fortalecer muito isso, vão esclarecer e resolver conflitos que podem estar acontecendo na equipe, tá? Elas não necessariamente precisam ser utilizadas em conjunto, né, ou ao mesmo tempo. Você pode definir qual é a mais necessária no momento e com o passar do tempo ir realizando a outra ou adicionar a outra prática no dia a dia da cultura da equipe, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa prática, do conteúdo, das dicas que eu trouxe. Um grande abraço e até a próxima aula.